Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou disponibilizar hoje um vídeo que eu já estou devendo aqui para o canal, que é um backtest do TikTok, tá? Com base nesse vídeo aqui, vocês provavelmente vão conseguir fazer backtest para outros sistemas também. É a forma que eu achei mais fácil de conseguir localizar certinho onde é a compra, onde é a venda, os preços relativos àquilo e, logicamente, os resultados. Aqui é o TikTok no gráfico diário. Eu peguei só um ativo, que é a EG3. A gente depois vai até conferir essas entradas aqui, algumas, no gráfico. É a melhor forma de verificar se o sistema está correto aqui no Excel. Lembrando que o Excel é uma ferramenta muito boa, eu super recomendo ela para análise de dados, para registrar os trades, né, para esse tipo de situação. Para backtest ela até funciona, mas se você quer fazer um backtest bem a fundo, era interessante, por exemplo, pegar um papel como eu tenho aqui o EG3 e pelo menos avaliar uns 100 trades para tentar pegar todas as possibilidades que o sistema fornece e comparar se as entradas estão batendo aqui com Excel e aos pouquinhos ir ajustando essas questões. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele não está contemplando entradas onde a abertura é abaixo da mínima dos dois candles, né, da média dos dois últimos candles. Então é uma coisa que teria que ajustar, mas eu não vou colocar nesse vídeo aqui, até para não sobrecarregar. Então a partir do momento que vocês têm o conhecimento do que eu vou passar aqui, vocês por conta própria já poderão criar essa regrinha e outras regras mais que vocês quiserem. Inclusive trabalhar com gráficos intraday. Daí vocês vão poder colocar situações, por exemplo, de entrada a partir de determinado horário, quando for o último candle do dia, finalizar a operação, mas isso aí já vai ficar uma fórmula mais extensa. Então, para não complicar nesse primeiro momento, eu vou fazer sem essas situações, tá bom? Lembrando que o TikTok aqui ele está sem filtro, a entrada é na média móvel aritmética das duas últimas mínimas, deslocada em 1, e a saída é na média móvel aritmética de dois períodos, das máximas no caso, né, deslocada em 1 também. Tá? No gráfico, ele vai ficar da seguinte forma. Aqui eu já tenho um indicador, que é a média móvel aritmética de dois períodos deslocada em 1 das mínimas, e essa aqui é das máximas. Então, quando toca aqui, compra, quando toca aqui, vende. Então, nesse momento aqui no gráfico, a gente teve entrada aqui, no dia 15, a gente ficou comprado e saiu aqui no dia 20, ok? Compra aqui, sai aqui. Beleza. Essas informações aqui, elas já vêm aqui do próprio Profit. Basta ter os indicadores que vocês precisam na tela, clicar com o botão direito e copiar para o Excel. E lá no Excel, vocês vão colar as informações. Tá? Eu até vou colar aqui para vocês verem como fica. Aqui eu dei um Ctrl Alt V e estou selecionando só texto aqui, tá? Vou dar um OK, pronto, colou. Eu só vou dar um Ctrl Z porque lá do Profit ele só traz a informação assim, ó, média móvel aritmética 2,1, aqui média móvel aritmética 2,1,2. Esse 2 atrás até o Excel põe porque não pode ter cabeçalho com o mesmo nome. Então só vou dar um Ctrl Z porque eu já tenho essas mesmas informações e aqui no final eu só botei mínima e máxima para facilitar na hora da fórmula. Essa parte do ativo o Profit não traz. Então é só colocar a coluna aqui e digitar o respectivo ativo que a gente está olhando, né? Que aqui no caso é a EG3. Beleza. Aqui tem uma coluna que eu coloquei com o nome de situação, que ela justamente vai me dizer se é o momento de compra ou se é o momento de venda. Tá? E essa fórmula aqui, como é que funciona? Ela vai verificar se a mínima é menor ou igual
a média móvel aritmética de 2 deslocada em 1 das mínimas, então nesse caso, né, ó, então, ponto e vírgula, compra. Tá, ó. Se a mínima, azulzinho aqui, ó, for menor ou igual que a média móvel das duas últimas mínimas, essa célula aqui, então vai aparecer escrito compra. Se não, aqui daí, ó, é o se não, esse ponto e vírgula, eu vou criar uma outra fórmula C. Se a máxima, que está aqui, for maior ou igual à média móvel aritmética de 2 deslocada em 1 das máximas, que está aqui, então nesse caso é venda. Né? Entre aspas aqui, é venda. Se não, ou seja, se não for nem compra, se não for nem venda, eu quero que ele me diga o que tem na célula anterior, que é a que está aqui embaixo. Ó. Nesse caso, o meu aqui é a I3. Tá? Então, se não for nem compra nem venda, eu quero saber como é que eu estou posicionado. Se eu estou comprado ou se eu já vendi e não estou posicionado. Tá? Então, aplicando essa fórmula aqui para todas as células, ele vai me dizer justamente isso, se eu estou comprado ou se eu estou vendido. E esse trade aqui, que eu mostrei para vocês antes, vamos conferir se deu certo ou não. Eu já vou dizer que tem um erro antecipadamente, e daí vocês já vão entender qual que é e o porquê que aconteceu. Aqui no dia 15 deu entrada, vamos ver se realmente deu entrada aqui no dia 15. Realmente deu entrada aqui no dia 15, ó, deu uma compra. Tá? E essa compra aqui, eu fiquei comprado, aqui deu venda. Quando é que deu venda? Dia 21. Vamos conferir se foi dia 21? Dia 21 está aqui, ó. Beleza, aqui deu venda também. Mas no dia 20 já deu venda antes. Então por que que aqui deu venda e aqui não deu venda? Aqui já vem um detalhezinho do Excel. Nesse caso aqui, eu estou considerando na minha fórmula, primeiro para ele considerar a compra. Depois de ele verificar se tem compra, aí que ele vai verificar se tem a possibilidade de venda. Então o que que o Excel fez aqui? Ele verificou que tinha compra. Como tinha compra, ele botou essa informação primeiro. Se não tivesse esse pavio aqui, não tivesse tocado nessa média de baixo, aí a fórmula até estaria certa, daria certo, porque não teria o toque. Estão entendendo, né? Então, o que eu faço para arrumar esse detalhezinho aqui? Eu tenho que trocar essas informações que estão aqui. Então, em vez de eu colocar primeiro a compra, eu vou colocar primeiro a venda, que eu sei que ela vai desde o ponto e vírgula que está aqui até o ponto e vírgula que está aqui. Então, deixa eu copiar, inclusive, esse ponto e vírgula no final. Vou dar um Ctrl X, vou colocar aqui no começo, depois do parênteses, Ctrl V. Então, agora eu estou dizendo para o Excel que primeiro ele vai verificar se tem venda e depois ele vai verificar se tem a compra. E se não for nenhum nem outro, ele vai me dizer o que tem na célula de baixo. Eu vou dar um Enter. Número excessivo de argumentos. Vamos ver o que tem aqui de excessivo. Ah, aqui ó, estou botando dois C seguidos, né? Então aqui é se a máxima da venda, se não, ele vai fazer a compra. Ok. Vou aplicar isso aqui para todas as formas daqui para baixo, daqui para cima também. Para não ter erro, eu vou clicar na primeira, clicar duas vezes aqui para aplicar para todos. Como saiu aquela notificaçãozinha do lado, eu sei que está tudo ok. Então agora, a venda, ó, eu estava comprado aqui desde o dia 15 e a venda veio aqui para o dia 20. Tá? E se conferir os valores, vai estar ok também. Ó. R$ 38,90 foi o valor da mínima e a venda foi R$ 38,97, que é o valor da máxima. Né? Lembrando aqui que é a média móvel de 2 períodos, aritmética deslocada em 2. Beleza, agora que eu tenho isso aqui correto, eu quero saber os preços. Então, como é que ficou essa fórmula aqui? Aqui já acaba complicando um pouquinho mais a fórmula. Eu estou dizendo o seguinte aqui para o Excel. É uma condição C, só que ela tem o E.
Esse E aqui é para eu colocar mais condições. Então, a primeira condição que eu vou colocar aqui, o lógico 1, vai ser se a situação, que é esse carinha aqui, for diferente, né? Menor e maior seguida é diferente, que o I7, ou seja, que a célula anterior, e esse ponto e vírgula aqui, ó, dentro de uma fórmula E, justamente significa E. Então, o primeiro lógico é esse, é verificar se uma coisa aqui é diferente da outra. Se for diferente uma coisa da outra, então eu estou dizendo aqui o seguinte: se a situação for igual à compra, aí eu fechei o meu lógico E. Botei as duas situações que são necessárias. A primeira é que uma coisa seja diferente da outra, e a outra é que a situação seja especificamente de compra. Se atender essas duas situações aqui, agora eu vou continuar minha fórmula C. Ó, vou clicar aqui depois do ponto e vírgula, ele já vai me dizer que eu vou ter que trazer o valor se verdadeiro. Então, se isso aqui tudo for verdadeiro, eu quero que ele me traga exatamente o preço da média móvel aritmética de 2 deslocada em um das mínimas, que é esse daqui, que é o valor de compra. Entenderam? E depois, basicamente, a mesma coisa, só que, por exemplo, a situação aqui vai ser diferente da anterior, até aqui tudo igual, porém, a situação agora vai ser de venda. E sendo venda, ele vai me trazer justamente a média móvel aritmética de 2, deslocada em um das máximas, que é o preço de venda. E se não for nenhuma situação, não atender essa primeira situação e nem a segunda situação, eu quero que ele repita para mim o valor da célula de baixo. Por que isso? Já vamos entender aqui no próximo campo. Então, como ele está repetindo aqui, ó, eu sei que esse daqui é a repetição desse aqui de baixo. Esse aqui é a repetição desse aqui de baixo. Esse aqui já mudou, porque atendeu uma regra que estava aqui. E agora, eu só preciso colocar uma fórmula para eu saber a diferença entre a venda e a compra. Então, nesse meu caso aqui, a fórmula ficou mais tranquila. Ainda é a fórmula com o E, porque tem que atender essas duas situações, que é, se a situação, que é essa aqui do lado, for de venda e a célula anterior for de compra, então eu quero que ele faça o seguinte: pegue o preço, que está aqui do lado, e diminua o valor da entrada, que é o R$ 38,90 que está aqui embaixo. Por isso que tem que copiar o valor de baixo, porque senão, como é que eu vou dizer para o Excel que eu quero que esse valor aqui subtraia o valor da entrada que está aqui embaixo? Eu tenho que pular aqui duas casas. Se fosse sempre pular duas casas, até está tranquilo. Mas vai ter situação que vai ser mais casas. Vai ter situação que vai ser menos casas, né? Que a compra aconteceu ontem e eu já vendi hoje, né? Então, tem que repetir por conta disso. E se não atender essa situação, aí ele vai ficar vazio, que é justamente para ele me mostrar somente os resultados específicos de cada trade, né? Se eu não botar aqui esse vazio, ele vai calcular para tudo. Aí vai ficar bagunçado. E aqui o resultado percentual é bem fácil de calcular. Que é o resultado, deixa eu clicar aqui que fica mais fácil. É o resultado que está aqui do lado, dividido pelo valor da entrada, né? É isso aqui, ó. E daí eu coloquei isso daqui justamente para ele não calcular para tudo. Então, se o resultado que é aqui do lado for diferente de vazio, ou seja, está preenchido com alguma coisa, então ele vai calcular isso daqui. Se não, ele vai deixar vazio. Ok? Para Gain e Loss, ficou bem parecido com essa de antes, que eu só botei
essa parte inicial aqui para ele calcular somente se tiver alguma coisa. Eu estou dizendo aqui que se o resultado percentual for maior que zero, então é gain. Se não, é loss. Daí eu finalizei aqui uma fórmula C, ok? E depois ponto e vírgula, esse aspas seguido para finalizar essa primeira fórmula C. Ok? Então aqui eu estou dizendo inclusive que se o valor for zero, é loss, né? Porque eu só botei aqui, ó, maior que zero é gain. Então se for igual a zero ou menor a zero, ele vai aparecer loss. Vou dar um enter aqui. E beleza, agora a gente tem a nossa planilha completa aqui, tá tudo certinho. A gente pode verificar mais um trade, vamos verificar esse daqui. Ó, a compra desse daqui está dizendo que foi no dia 8/9 e a venda foi no dia 9. Então foi um candle só, né, um dia só de operação. Vamos verificar isso aqui no dia 8/9. Ó, dia 8/9, candle abriu aqui, pegou a entrada nesse ponto aqui e saiu aqui. Aqui depende um pouquinho da precisão do mouse, mas está me dizendo aqui que deu a variação de 1,76%. Vamos verificar se no Excel ele deu isso ali pra gente, ó, deu 1,78. Então está correto, tá tudo certinho, beleza? Aqui é lógico, eu verifiquei só 2 trades, como eu falei para vocês, é interessante pegar um papel, verificar uns 100 trades pelo menos, dá um trabalhinho, mas daí vocês podem ter uma certa confiança ajustando a fórmula aqui para algumas situações, né? Como eu expliquei antes, se esse candle aqui, vamos supor que ele abrisse aqui embaixo já, ó, eu não vou fazer a minha compra lá em cima, vou fazer minha compra na abertura, né? E a minha saída, beleza, ia ficar lá. Só que daí, ó, se fosse esse o caso, daria um gain de 3,03%. Mas no Excel, como eu só configurei para a linha, então ele está dando só aquele 1,76 ali que eu mostrei para vocês antes. Entenderam? E complementando essa questão do Excel e esses ajustes de fórmulas, entendendo essas regrinhas que vocês fazem aqui no Excel, essa regra C com o E junto, né, quando tem o E, vocês vão estar aptos a conseguir utilizar o Invest Charts, porque basicamente lá a gente tem que fazer isso, ir colocando critérios, e a gente vai colocando critério até preencher todos os critérios específicos para a entrada. E quando vocês estiverem mexendo com o Invest Charts, não tentem comparar o Invest Charts com os valores do Excel, né? Eles têm que bater? Sim, eles têm que bater. Mas a forma que eu vejo mais fácil de vocês estarem verificando se o Invest Charts está fazendo tudo certinho, é vocês irem trade a trade, pelo menos uns 100 trades, verificando. Ah, pô, aqui deu uma entrada. Estou vendo aqui que deu uma entrada aqui no Profit. Lá no Invest Charts tem essa entrada? Tem, beleza. Vamos para a próxima. E vai verificando. E aí você vai entender que talvez tenha alguma entrada que o Invest Charts não fez, mas porque não está dentro das regras que você colocou. E tem algumas situações que, por exemplo, essa questão da própria abertura aqui embaixo, tem que fazer uma regra bem específica lá no Invest Charts para contemplar isso. Senão não contempla também. E daí não é um erro do Invest Charts, é um erro de estar programando isso lá no Invest Charts. Tá? Então eu queria frisar isso daí. E para colocar os números de um backtest num plano de vocês, eu aconselho fazer pela plataforma Invest Charts, que é uma plataforma excelente. Eu não ganho nada para falar isso aqui, mas é uma plataforma muito boa para fazer backtest. Vocês conseguem simular caixas, conseguem simular valor, conseguem ver curva de capital, dá para selecionar os ativos que vai entrar, dá muito menos trabalho. Nem que vocês contratem pelo menos por um mês para fazer o plano, que foi o que eu fiz no começo.
E beleza, se por um acaso vocês não conseguirem programar, for muito difícil, foi um valor de um mês que vocês desperdiçaram, vamos dizer assim, né? Mas para desenvolver ali o plano, eu recomendo realmente fazer ali numa plataforma profissional de backtest, né? Não numa plataforma, por exemplo, o Excel, né? Porque vão ter situações que a regra que vai ficar bem complicadinha de fazer e também o trabalho que dá de fazer isso aqui, né? O InvestCharts é muito rápido. O ideal é tipo assim, entender o Excel, fazer as regrinhas aqui, conseguindo fazer, basicamente vocês estão aptos para estar utilizando o InvestCharts e daí vocês podem pedir ajuda também lá na comunidade pro pessoal, que todo mundo se ajuda. Vamos finalizar o vídeo aqui mostrando aqui um pouquinho das estatísticas. Eu fiz aqui o básico, tá? Isso aqui dá para aprofundar um pouquinho mais, mas vocês também já podem também estar aptos a isso, tendo em vista que aqui no canal tem aquele meu vídeo sobre a planilha de controle. Então lá vocês conseguem pegar mais informações de como fazer as fórmulas para calcular. Então eu vou mostrar aqui primeiro uma forma de fazer. Nesse caso eu coloquei aqui a fórmula Conte-C. O intervalo é o intervalo do critério. Nesse caso eu estou utilizando o próprio resultado percentual. E o critério, lembra que eu falei que texto se coloca entre aspas? Algumas fórmulas também, né? Nesse caso aqui é um deles. Então eu estou dizendo aqui que o critério é maior que zero. Se eu não colocar aspas, ele não deixa. Ele dá um erro. Então eu colocando aspas, aí ele deixa e me mostra aqui os 600 que realmente são os trades no gain. Tá? Toda vez que é um valor maior que zero, ele conta aqui e contabiliza os 600. Outra forma de fazer isso seria pegando, por exemplo, a coluna do resultado aqui, e nessa coluna aqui o critério seria gain. Então toda vez que ele encontrar a palavra gain vai dar certo, ele vai contar, ó, mesmo valor, mesmo número, tá? A de baixo é a mesma coisa, só vai mudar o critério, em vez de ser gain vai ser loss. O total de trades nada mais é do que o somatório desses dois aqui de cima, tá? E a taxa de acerto é a divisão do total de trades com gain em relação ao total de trades. Que aqui no caso deu 68% de taxa de acerto. A média de gain, aqui é uma fórmula também, ó. Aqui vai ser a média C. Nesse primeiro critério aqui, ó, é o intervalo, tá? Aqui eu tenho que colocar o intervalo. Aqui é o critério. Então, dentro desse intervalo, ele vai procurar a palavra gain e vai verificar o intervalo da média que é para calcular, que é esse daqui, resultado percentual. Então, toda vez que tiver gain, ele vai colocar dentro da fórmula para calcular a média de todos que tiverem a palavra gain. Okay? Nesse caso aqui, a média deu 1,90%. A média de loss basicamente é a mesma fórmula, só mudando o critério, vocês podem observar aqui. E o payoff é justamente a relação entre o gain e o loss, né? Então aqui é o P8, que é o gain, dividido pelo P9. Eu coloquei aqui o menos na frente, só para o valor do payoff ficar positivo, que ele não é positivo nem negativo, é só uma relação, né, dos dois números, né? Então, toda vez que ganha, se ganha 0,65 em relação ao loss. Beleza? É isso daí, pessoal. Espero que esse vídeo ajude vocês a fazer os backtests. Qualquer dúvida pode estar colocando aqui no comentário. Alguma sugestão de vídeo também pode estar colocando aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com um colega trader.
Quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Eu vejo que tem bastante gente que vê os vídeos, mas não está inscrito ainda. Então aproveita, já clica no botão e se inscreve no canal. E lembrando que na descrição do vídeo tem o link para o grupo no Telegram, né? Que quando tem alguma dúvida recorrente a gente esclarece lá mesmo. O pessoal pode estar interagindo. O grupo é focado em Excel, né, em planilha, em dúvidas nesse sentido. E a gente está lá para se ajudar. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau!